Então aqui vai ficar x elevado a zero. E embaixo eu não posso dividir por zero, porque a divisão por zero aí é um problema na matemática, né? O 11º mandamento aí da lei diz que não podemos dividir por zero. Então, olha só, o que acontece se eu tentar dividir por zero? Olha lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Toriel e esse é o canal Axioma 5. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre primitiva de uma função e também sobre a integral indefinida, que é um assunto aí que está relacionado com a primitiva de uma função, ok? Bom, o que vem a ser aí integral indefinida, né? A integral indefinida é um tema clássico no cálculo diferencial integral. Quando alguém estuda cálculo, em geral, essa pessoa ela começa estudando a ideia de limite, depois, em seguida, ela estuda a ideia de derivada, e o próximo assunto natural que surge aí, na teoria, é o assunto de integrais, ok? Então, eu preparei essa playlist, né? Eu vou estar aí lançando novos vídeos sobre integrais, sobre técnicas de integração, e nós vamos falar nesse vídeo sobre a noção de integral indefinida. Vamos começar por esse assunto. Bom, nesse vídeo eu preparei aí 10 exemplos. Uma vez apresentada a definição de integral indefinida, nós vamos calcular as integrais desses 10 exemplos. Então, até o final do vídeo, você aí será capaz de calcular integrais de pelo menos algumas funções simples, ok? Então, fica aí até o final do vídeo e você já vai ter aí uma ferramenta para calcular aí essas integrais de algumas funções, ok? E também, se você gostar desse vídeo, eu peço aí que você apoie o canal, faça a sua inscrição. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Se quiser fazer algum comentário, também fique à vontade. E vamos então para o vídeo. Bom, pessoal, então a primeira pergunta que nós temos é o que é uma integral? Então, antes que você entre em pânico, por ver esse símbolo aí da integral, o que significa esse símbolo, né? Nós vamos ver com calma o que significa esse símbolo, mas outras perguntas podem surgir. Por exemplo, a integral de uma função, o que ela é? Ela é um número? Ela é uma outra função? Ela é um limite? Ela é um processo reversível, ou seja, você pode reverter esse processo? Existe um outro procedimento que desfaz o que a integral faz? Será que existe isso? Bom, provavelmente você já escutou de algum colega, de algum amigo, que já fez aí a disciplina de cálculo, ou você, por curiosidade, já escutou alguma coisa sobre o assunto, e outras perguntas aparecem, por exemplo, para que serve a integral, né? Será que é para cálculo de área? Para que mais serve a integral? E outras perguntas seria, por exemplo, podemos integrar qualquer função? Né? Toda função admite uma integral? Será? E, em seguida, eu coloco aí a relação entre a integral e a derivada. Né? Qual que é a relação entre esses dois procedimentos? Bom, aqui eu já adianto que a resposta dessa pergunta ela vai estar aí num teorema muito bonito, chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que nós vamos ver nesse curso. E esse teorema vai conectar tudo. Vai fazer uma conexão aí entre a integral e a derivada espetacular, ok? Então aguardem aí, cenas dos próximos capítulos, esse teorema aí. E uma curiosidade, né? Quem surgiu primeiro, a derivada ou a integral? Eu também nesse curso vou dar essa resposta, né? E eu acredito que vai ser uma surpresa aí para muitos, né? A resposta. Okay? Então nessa aula eu vou tentar dar uma resposta para a primeira pergunta, né? Ou pelo menos uma resposta parcial, né? Eu vou responder alguma coisa dessa primeira pergunta, ok? Vamos lá. Primeiro, o conceito de integral. Nós temos aqui a integral. Ela pode assumir três tipos, né? Nós podemos ter aí a nossa integral indefinida, que essencialmente é uma função. Nós podemos ter aí também as integrais definidas, que essencialmente são números, estão relacionados aí com o cálculo de área.
E um terceiro tipo de integral, que é uma extensão aí da noção de integral definida, é a integral imprópria. É uma integral um pouquinho mais delicada, mas a ideia é a mesma. E o teorema fundamental do cálculo vai conectar essas três integrais, ou melhor, essas duas aqui, e essa daqui é uma extensão da segunda, da integral definida, ok? Tudo bem. Então, apenas para fazer uma distinção, integrais, quando a gente está falando de integral, nós temos três tipos de integrais. Indefinida, definida, integral e integral imprópria, ok? Para fazer essa separação aí. E eu começo com a que eu acho que é a mais fácil de se definir, a mais fácil de se entender, que é a integral indefinida, ok? Vamos lá, vamos ver o que é a noção de integral indefinida. Vamos lá, então. O que é uma primitiva de uma função? Então, nós temos aqui uma função definida no intervalo, e eu digo que uma função f grande é uma primitiva da função f pequena no intervalo i, isso é importante, né? Estar aqui no intervalo, simplesmente com essa condição, ou seja, a derivada da f grande, ela tem que ser igual a f pequena, ok? Então, simplesmente eu pego a minha f grande e derivo, isso tem que ser igual a f pequena, para todo x no intervalo i. Bom, é claro que isso fica melhor explicado com um exemplo. Vamos ver aí o exemplo da função x ao quadrado, né? F de x igual a x ao quadrado. Essa função, ela poderia estar definida, por exemplo, no intervalo 0, 1, que vai na reta. Ou eu poderia pegar o intervalo i, por exemplo, de menos infinito até mais infinito, que isso daqui é igual a r. Isso daqui é igual a r. Então o intervalo aqui não vai fazer muita diferença, aí faz parte da definição, mas isso vai ser importante em outro momento. Então eu estou buscando aqui então uma f de x de tal forma que eu vou derivar essa f e eu tenho que obter x quadrado. Então olha só, se eu coloco x ao cubo aqui, a regra do produto nos diz que eu vou pegar esse 3 e vou derrubá-lo, ficar com 3 e aqui vai cair 1. E olha só, é quase isso, né? Coloquei aqui para vocês, olha lá. Notamos que se eu pego x ao cubo, a derivada deu quase, olha lá. Tem um 3 aqui que está atrapalhando, né? Olha lá. A função original não é essa. Então a gente corrige isso, né? Dividindo por 3. Então vamos reformular aí a nossa f, fazendo x3 sobre 3. Olha lá, agora se a gente derivar, vai dar certinho. A gente vai derivar essa função f. Isso vai ser 3x², mas já tinha um 3 embaixo. Vai cortar e vai ficar x². Ok? Muito bem. Então, nós concluímos então que f de x igual a x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de f de x ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. O exemplo aí de x ao cubo. Então, eu estou buscando uma f de x tal que, quando eu derivo, isso tem que dar justamente a minha f pequena, que é x ao cubo. Eu posso usar a mesma ideia, olha lá, x sobre 4, x à quarta sobre 4, eu vou tentar derivar isso. Então, se eu chamar a f de x de x² sobre 4, a derivada, eu vou pegar esse 4 aqui, vou tombar ele, vai ficar 4, x sobre 3 sobre 4. Corto, corto, x sobre 3, aham, nós ganhamos. Então, quem que seria aí uma primitiva da função x ao cubo? A função x4 sobre 4, ok? E um último exemplo aí dessa parte seria o exemplo 3, a função cosseno de x. Então, olha lá, eu tenho aqui f de x, estou buscando uma função f de x de forma que quando eu derivo, dá cosseno de x. Bom, a função seno de x, quando eu derivo ela, dá justamente cosseno de x. Portanto,
f de x igual a seno de x, ela é uma primitiva da minha função f. f sendo cosseno de x. Ok? Bem tranquilo, bem sossegado, não tem segredo, é super simples, ok? E a ideia que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: imagine que nós temos aí uma máquina de derivadas, né? Então aqui tem uma máquina, aqui é uma esteira, e aí você vem aqui e coloca uma função f de x. Essa função f de x vai entrar na máquina, vai acontecer um procedimento aqui para A, e a máquina vai cuspir uma função que é a derivada da função f de x. Por exemplo, lá, se eu coloco aqui 2x, e aí então esse 2x, a esteira vai rolar, né? Esse 2x vai entrar lá dentro da máquina, e a máquina vai cuspir 2, que é a derivada de 2x. Um outro exemplo, seno de x. Esse seno de x, essa esteira vai rolar, o seno de x vai entrar lá dentro, e a máquina vai derivar o seno de x. Então, do outro lado vai aparecer o cosseno de x. Por último, a gente poderia, de repente, reprogramar essa máquina. Imagina que tem um botão bem aqui, né? Um botão aqui que faz a máquina, a esteira agora girar no outro sentido, né? Então a esteira estava indo nesse sentido, agora a gente vai imaginar que a esteira vai nesse sentido, da direita para a esquerda, ok? Então ela vai desfazer aquele serviço que a derivada estava fazendo. A derivada estava pegando uma função e derivando. Então agora eu vou colocar uma função aqui, e a máquina de primitivas ela vai desfazer o que a derivada estava fazendo. Por exemplo, se eu coloco um 2, né, o que vai aparecer do outro lado? Esse 2 aqui ele vai entrar na máquina, e do outro lado vai aparecer 2x, que é uma primitiva. 2x aqui é uma primitiva de 2, ok? Então, eu posso colocar um outro exemplo, cosseno de x. O cosseno de x vai entrar dentro dessa máquina. Essa máquina vai produzir uma primitiva do cosseno de x, que é o seno de x. Ou seja, essa máquina ela está desfazendo o que a derivada fez, ok? Mas a gente vai ver que essa máquina tem um pequeno defeito, um pequeno probleminha na hora de girar essa chave aqui. Quando a gente girou essa chave, nós vamos produzir o seno de x, mas a gente pode produzir mais algumas outras coisas. A gente vai ver, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a ideia aí da analogia com a máquina. Em geral, o que nós estamos fazendo é colocando uma função f de x, e nós estamos produzindo uma função f de x grande, com a propriedade que a derivada dessa f grande é justamente aquela funçãozinha pequena que eu coloquei do lado de lá, do lado direito. Ok? Bom, muito bem. Então. Vamos continuar. Então, uma primeira pergunta que surge quando a gente está estudando primitivas é o seguinte: será que a primitiva ela é única? Ou seja, eu tenho aqui a primitiva de x ao quadrado, que nós encontramos no primeiro exemplo, é x ao cubo sobre 3. Será que ela é única? Bom, é fácil ver que não. Olha só. Se você considerar essa g de x, que é aqui, ó, x ao cubo sobre 3 mais 1, a derivada da g de x é a derivada desse fator mais a derivada desse fator. Mas isso é uma constante. Derivada de constante é zero. Portanto, a derivada da g', a derivada g' de x é justamente x ao quadrado. Ou seja, essa também é uma primitiva da minha função f. Por outro lado, olha só, se eu pegar h, se eu pegar h e somar e definir ela como sendo a função x ao cubo sobre 3 mais 2, eu vou ter aqui que a derivada de h de x, ela vai ser também a
x ao quadrado. Ou seja, a h também é uma primitiva. E na verdade eu posso produzir uma infinidade de primitivas dessa forma, olha lá. F de x, se eu definir ela como sendo x ao cubo sobre 3 mais uma constante c, eu vou ter que essa daqui também é uma primitiva da minha função x ao quadrado. Portanto, existe aí uma infinidade de primitivas de uma função, ok? E aí, tudo bem, já sabemos então que a primitiva não é única. Uma segunda pergunta natural que pode aparecer é a seguinte: tudo bem, a gente sabe que ela não é única. A gente sabe que existe uma infinidade de primitivas dessa forma, que é uma primitiva particular, que é x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Agora, será que toda primitiva da f vai ser dessa forma? Será que toda primitiva de x ao quadrado é da forma x ao cubo sobre 3 mais uma constante? É uma pergunta interessante. E para responder essa pergunta, vamos lembrar aí de um resultado lá do cálculo de derivadas, que diz o seguinte: se eu tenho uma função diferenciável em um intervalo i, e se a derivada dela é zero para todo x nesse intervalo i, aqui é importante a hipótese de ser um intervalo, então a conclusão é que a função é constante. Então aqui lembra, se a minha função f de x é igual a uma constante, 5, por exemplo, a derivada de uma constante é zero. Aqui ele está dizendo o contrário, ele está dizendo o seguinte: se a sua função, a derivada dela é zero, então significa que antes de derivar, ela era então uma constante, né? Aqui é importante então aí a hipótese do intervalo. Vamos usar então essa proposição para mostrar que toda primitiva é dada da forma f de x mais c, ok? Vamos lá. Vamos pegar duas primitivas. Aqui é bem rápido, certo? Você, em geral, nem todo mundo está acostumado com demonstrações, mas aqui é apenas uma justificativa por que toda primitiva é daquela forma. Eu acho razoável apresentar essa justificativa. Uma justificativa bem tranquila, certo? Então vamos lá. Vamos apresentar essa justificativa. Sejam f e g duas primitivas, definidas no intervalo aberto i. Aqui não precisava ser aberto, né? Vou colocar entre parênteses. Um intervalo i, ok? Por definição, então, como são primitivas, a derivada da f grande dá f pequena e a derivada da g também dá a f pequena. Eu vou definir agora, eu quero mostrar que a g de x, que é uma das primitivas, na verdade é da forma f de x mais c, que é uma primitiva particular mais uma constante. Então eu vou definir uma outra função chamada h de x como sendo a diferença das duas. E olha só que interessante. Quando eu derivo h de x, como h de x é definida assim, é a mesma coisa que eu derivar a diferença. Ou seja, derivo a g e derivo a f. Mas a derivada da g, lembra que ela é f de x. A derivada da f é f' de x pequeno. F' de x menos f' de x pequeno, isso dá zero. E isso está definido num intervalo. Então eu uso a proposição anterior para concluir, então, que a nossa função h de x ela é uma constante, ok? Assim, então, g de x menos f de x é uma constante. Portanto, eu chego aí na expressão que eu queria. Então, já sabemos, então, né, respondendo a pergunta, toda a primitiva da função x ao quadrado é dessa forma? Sim, a resposta é sim, toda primitiva é dessa forma. E mais geral ainda, né, nós temos aí uma propriedade que diz o seguinte, que eu acabei de demonstrar, a demonstração foi dada aí no slide anterior, seja f de x uma primitiva particular, né, encontrei ali uma primitiva particular de uma f pequena. Então eu já tenho todas as outras primitivas. Todas as outras primitivas são dadas dessa forma. É a primitiva particular mais uma constante c. Ok? Isso vai ser muito importante quando nós formos, eu for apresentar a definição de integral indefinida, falar aí dessa forma, a única forma de obter aí primitivas de uma função. Ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aí é o exemplo f de x igual a x elevado a 100. E nós estamos observando o seguinte,
eu estou procurando aí uma f de x, tal que a derivada seja exatamente x elevado a 100. Então, no x ao cubo, nós percebemos que foi aí x4 sobre 4. No x quadrado, foi aí x3 sobre 3. Então, nós estamos percebendo aí uma regrinha. Se eu colocar aqui, por exemplo, x, eu vou somar 1 aqui em cima e dividir exatamente pelo valor aqui que aparece aqui, então, aparentemente eu estou encontrando aí a minha f que faz que é a resposta desse problema. Então vamos lá, nesse caso aqui o que vai ser? Vai ser x elevado a 101 sobre 101. Vamos derivar para ver se vai dar certo? Olha lá. Se eu derivo, eu vou pegar esse 101 e vou tombar ele. Aqui vai ficar x a 100 e aqui vai ficar 101. Já tinha um 101 embaixo, corto. Isso dá x a 100, que era exatamente o que eu queria. Lá. Eu queria uma f de x cuja a derivada seja x a 100. Portanto, uma primitiva particular seria x elevado a 101 sobre 101. Mas o exercício ele pede todas as primitivas. Mas nós sabemos então que todas as primitivas são da forma x elevado a 101 sobre 101 mais uma constante c. Então aqui está a nossa resposta. Ok? Bom, com isso, nós acabamos de perceber a seguinte regra. Olha lá. Se eu tenho uma função f definida no intervalo, e ela é dessa forma aqui, ó, x elevado a n, onde esse n é um número, poderia ser um número racional, a única restrição é que ele seja aqui, ó, diferente de menos 1. Então essa é a única restrição. Então a primitiva de f, ela é dessa forma. Basta você então somar aqui no n, na potência do n, você soma 1 e divide pelo mesmo n mais 1 aqui. Então foi o que a gente fez, por exemplo, com x elevado a 100. Nós somamos 1 aqui e dividimos por 100 elevado a mais 1. E com isso a gente achou aí a primitiva particular, que era x elevado a 101 sobre x elevado a... sobre 101. Ok? Bom, com isso, você já consegue aí, então, resolver aí uma boa quantidade de exemplos, né? Já exemplos interessantes, já não tão triviais. E para que a gente possa fazer aí mais alguns exercícios, eu vou colocar aqui para vocês duas propriedades muito importantes. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte, olha, se você tem aqui ó, um xak, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, você pode reescrever isso como x a menos 2. Ou seja, o que está aqui embaixo, ele sobe e você troca o sinal. Você sobe ele para cima, vai ficar x a menos 2. E uma outra propriedade interessante é, por exemplo, se você tiver aqui, ó, raiz quadrada de x a 1, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Você pode reescrever isso como x elevado a 1 sobre 2. Ou seja, o que está aqui vai ficar no numerador e o que está aqui vai ficar ali no denominador. Um outro exemplo que a gente pode fazer é o x cubo 5. Então, como é que fica isso? Isso vai ficar x 5 sobre 3. O que está aqui dentro fica no numerador, a potência no numerador, e o que está na raiz vai para baixo. Ok? Então você consegue reescrever essas formas aparentemente que não são potências em formas de potências. Na verdade, são potências. É uma outra anotação. Ok? Muito bem. Então, com essas duas propriedades em mão e essa regra da potência, vamos fazer aí alguns exemplos. O primeiro exemplo, então, exemplo 5 aí da nossa aula, é esse, ó, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, nós queremos aí todas as primitivas dessa função.
isso é x a menos 2. Então, basta usar aqui a propriedade 1. O que está aqui embaixo vai para cima e eu troco o sinal, ok? Tudo bem. E agora eu vou usar aquela proposição. A proposição diz o seguinte, então, que uma f, uma primitiva, basta então eu pegar essa potência aqui de x, somar um valor aqui, somar 1, e dividir exatamente pelo que está ali, ok? Aqui é um menos. Okay. Então, nesse caso, vai ficar x, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, aqui embaixo também vai ficar menos 1. Bom, e agora, isso poderia ser reescrito da seguinte forma, seria menos x a menos 1 sobre 1. Esse menos que está aqui, eu posso colocar ele aqui. E menos 1 agora eu vou usar a proposição de novo. Só que eu vou usar ela agora no contrário, certo? Eu vou agora... esse número, essa potência está em cima e eu quero jogar ela para baixo. Ok? Então, isso vai ficar menos 1 sobre x, 1 positivo. Ok? Que é a mesma coisa que menos 1 sobre x. Tudo bem, então nós já achamos a primitiva particular, que é menos 1 sobre x. Se eu somar uma constante c, então eu tenho todas as primitivas da minha função 1 sobre x ao quadrado. Ok? Bom, muito bem. Então vamos continuar. Exemplo 6 é um exemplo bem similar, só para vocês se acostumarem aí com esse tipo de exemplo. Nós temos aí f de x igual a 1 sobre x ao cubo. Isso eu posso reescrever aqui usando a proposição, a propriedade 1. Isso eu reescrevo como x a menos 3. E agora eu vou usar a proposição da regra da potência para encontrar uma primitiva. Uma primitiva, basta somar uma aqui e dividir pelo mesmo resultado, pela mesma potência. Bom, menos 3 mais 1, isso vai ser x a menos 2. Aqui vai ficar menos 2. Portanto, então, agora eu posso usar a proposição 1 de novo, ao contrário, né? Agora eu vou pegar esse menos 2 e quero jogar ele para baixo. Então, aqui vai ficar 1 sobre menos 2x ao quadrado. E agora eu posso passar esse menos, colocar ele aqui para ficar um pouco mais elegante. Então, eu vou ter aí menos 1 sobre 2x ao quadrado. Ok? Bom, muito bem. Então, eu tenho que uma primitiva particular, ela é da forma menos 1 sobre 2x ao quadrado. Se eu somar uma constante, eu já tenho, então, todas as primitivas da função 1 sobre x ao cubo. No próximo exemplo, lembrando aí que nesse vídeo eu vou apresentar 10 exemplos, então estamos chegando ao final desse vídeo. Seria, então, o exemplo raiz de x. Bom, no caso da raiz de x, eu vou usar agora a propriedade 2. Então, aqui eu posso pensar que tem um 1 e aqui eu posso pensar que tem um 2. Então, como o que está na potência, ele fica no numerador. E o que está na raiz vai aqui para o denominador. Okay? Então, isso é a mesma coisa que x elevado a meio. Agora eu posso usar a regra da potência. Basta somar uma aqui, somar uma aqui. Bom, x elevado a meio mais 1, isso é x elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2. Agora eu conservo esse valor e multiplico pelo inverso dessa fração. Então isso vai ficar x elevado a 3 sobre 2 vezes 2 terços. Bom, nesse caso, então, vai ficar 2 sobre 3, x sobre 3 sobre 2. E aqui eu posso usar de novo a proposição 2 ao contrário, ou seja, agora eu quero desfazer essa fração e colocar em forma de raiz. Então, como é que eu faço?
eu vou escrever 2/3 e vou escrever primeiro uma raiz. Agora eu coloco um x e agora eu tenho que ver quais são os valores que eu devo colocar na potência e na raiz. Bom, o que está em cima eu vou colocar aqui, é um 3. E o que está embaixo vai para a raiz quadrada. Ok? Portanto, uma primitiva aí da minha função, ela vai ser da forma raiz quadrada de x ao cubo, 2/3 de raiz de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo, ok? E agora eu vou adicionar uma constante. E adicionando, então, essa constante, eu tenho todas as primitivas da minha função. Ok? Esse é o exemplo 7, certo. Exemplo 8. Exemplo 8 é bem interessante. Agora nós temos aí uma raiz cúbica de x elevado a 5. Bom, vou usar aqui a proposição 2, ou a propriedade 2. O que está dentro, como potência, vai para a parte de cima, e o que está na raiz vai para a parte de baixo. E agora eu vou usar aí a regra da potência mais uma vez. Ou seja, de tanto usar essa regra da potência, isso acaba sendo uma coisa natural, e você já vai usar isso aí em todos os exercícios como uma propriedade natural aí do cálculo de primitivas, ok? Então aqui vai ficar 5/3 mais 1 dividido por 5/3 mais 1. E agora quanto é 5/3 mais 1? Vamos fazer aqui no cantinho. Bom, 1 eu posso escrevê-lo como 5/3 mais 3/3. Então agora eu coloco numa única base e eu tenho 8/3, ok? Então 8/3 é o resultado. Eu vou colocar aqui 8/3. 8/3. E isso fica, então, eu posso conservar aqui esse primeiro fator e multiplicar pelo inverso do segundo fator. Então, aqui vai ficar x 8/3 vezes 3/8, que é 3/8. E agora eu vou desfazer essa potência e colocá-la em formato de raiz. Então, coloco uma raiz, coloco x, o que está em cima vai para cá, então é um 8, e aqui eu vou ter raiz cúbica. Então, aqui, nesse exemplo, f de x igual a 3/8 de raiz cúbica de x elevado a 8. E se eu acrescentar uma constante c, eu vou ter aí todas as primitivas dessa função. Ok? Bom, vamos seguir então. Agora eu tenho uma mistura. Esse exemplo é bem interessante porque agora eu vou ter que usar aí as duas propriedades, a propriedade 1 e a propriedade 2. Note aqui que eu tenho algo no denominador e esse algo está em formato de raiz. Então, primeiro eu vou usar a propriedade 2 para desfazer a raiz. Então, aqui vai ficar em forma de potência, vai ficar 5/3. E agora eu vou usar a proposição 1 para pegar essa potência e jogá-la para cima. Então, vai ficar x menos 5/3. Muito bem. E agora, por fim, vou usar a regra da potência. Vai ficar menos 5/3 mais 1 dividido por menos 5/3 mais 1. Vamos fazer aqui no cantinho quanto que é menos 5/3 mais 1. Eu posso escrever o 1 como 3/3. Isso vai ficar menos 5 mais 3/3. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2/3. Portanto, o resultado aqui é x menos 2/3 menos 2/3. Vou apagar aqui para termos mais espaços para escrever.
Agora, eu vou conservar essa fração e multiplicar pelo inverso dessa. Ok? Então, aqui vai ficar x menos 2 terços vezes... Tem que lembrar que tem um sinal, 3 sobre 2. Ok? Bom, nesse caso aqui, nós vamos ter, então, menos 3 sobre 2, x elevado a menos 2 terços. E agora eu vou usar a proposição 1 para mandar isso daqui para baixo. Então, vai ficar menos 3 sobre 2, x a 2 sobre 3. Eu vou usar agora a proposição 2. Aqui eu usei a proposição 1, ou melhor, aqui eu usei a proposição 1 para desfazer essa potência e transformá-la em formato de fração, de raiz. Então vai estar aqui x, o 2 vai estar aqui, e isso aqui vai ser uma raiz cúbica. Ok? Tudo bem. Logo, f de x igual a menos 3 sobre 2 raiz cúbica de x ao quadrado é uma primitiva particular. Se eu adicionar c, eu obtenho todas as primitivas particulares aí dessa função. Ok? Exemplo 9. Ok, vamos fazer aqui uma pequena pausa para uma reflexão. Note aí, olha só, quando a gente olha para a regra da potência, que nós estamos usando aí com muita ênfase, fizemos 9 exemplos aí usando a regra da potência, ela cobre quase todos os casos, menos um, olha lá. A potência n, ela não pode ser menos 1, ou seja, não pode ser menos 1. Então, por quê, né? Por que essa potência n não pode ser menos 1? Bom, vamos analisar aí o caso n igual a 1, esse vai ser o nosso último exemplo dessa aula, né? O caso n igual a menos 1. Por que esse exemplo é um pouquinho mais complicado? Não complicado, um pouquinho mais chato, né? Porque nesse caso, nós vamos ter aí, ó, f de x elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa, usando aí a propriedade 1, que f de x elevado a 1, ou f de 1 sobre... Ou melhor, desculpa. Isso seria 1 sobre x. Você pega esse menos 1 e joga para baixo, ele vai com sinal positivo. Ok? E se a gente fosse aplicar aqui a regra do quociente, ou melhor, a regra da potência, a gente teria que fazer x menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 1. Então aqui vai ficar x elevado a 0. E embaixo eu não posso dividir por 0, porque a divisão por 0 aí é um problema na matemática, né? O 11º mandamento aí da lei diz que não podemos dividir por 0. Então, olha só, o que acontece se eu tentar dividir por 0? Olha lá. Então, como é que ficaria aí o exemplo 10, né? Como é que ficaria o exemplo onde o n é igual a menos 1? Bom, aqui a gente tem que o i escolhido aqui como domínio da função é o intervalo de 0 até mais infinito. Mas eu poderia ter escolhido também de menos infinito até 0. Na verdade, essa função só não está definida aqui no x igual a 0. Ou seja, o x tem que ser diferente de 0 porque eu não posso fazer divisão por 0 aqui, ok? Bom, considerando que a função está definida nesse intervalo, nós temos aí uma função cuja derivada é 1 sobre x. Se você pegar essa função aqui, ó, ln de x, que está definida para x maior que 0, que é exatamente o nosso domínio, a derivada do ln de x, lá da teoria de derivadas, ela é justamente 1 sobre x. Portanto, o ln
de x mais uma constante seria, então, todas as primitivas dessa função 1 sobre x, ok? Bom, depois nós voltamos a falar aí sobre o ln de x. Eu gostaria de completar o caso n igual a menos 1, né? Geralmente é omitido aí e, de repente, quase sempre algum aluno pergunta sobre esse caso n igual a menos 1. E o que eu fiz foi tentar aí completar aí a proposição, ok? Com o caso que faltava. Nesse ponto, então, a gente precisa adotar uma notação mais interessante, porque logo a gente vai começar a fazer algumas aplicações com essas primitivas, fazer algumas operações com essas primitivas, e essa notação, essa forma de calcular primitivas e família de primitivas, ela não é tão adequada. Então, o que foi feito, né? Foi criada, então, uma notação conhecida como integral, que é essa notação aqui, que ela diz o seguinte: a integral, né, a gente lê assim, a integral de f de x, esse dx, é simplesmente a primitiva particular mais uma constante c. Isso é uma mera notação, ok? Notação para primitivas, ok? Que significa simplesmente isso, olha lá, f' de x é igual a f de x. Então, mais precisamente, vamos fazer aqui um exemplo para ficar aí um pouco mais ilustrativo. Nós encontramos que a primitiva do x ao quadrado era x ao cubo sobre 3. E nós vimos que todas as primitivas são da forma x ao cubo sobre 3 mais c. Então, para denotar essa família de primitivas, nós escrevemos x ao cubo sobre 3 mais c como sendo a integral de x ao quadrado dx. Okay? Então, portanto, podemos olhar aí uma integral indefinida como sendo aí uma notação que representa toda uma família de funções. Que família de funções é essa? São as famílias, ou melhor, é a família das primitivas. Para cada valor c, eu tenho uma primitiva da minha função aí, x². É interessante também falar um pouco do que significa cada item, né, na terminologia da integral. Então, o primeiro item que aparece aqui é esse símbolo, que é o símbolo da integral. Ele era um S, antigamente era um S. E esse S foi cada vez sendo esticado até virar o símbolo moderno que nós temos hoje, que é o símbolo da integral. Depois eu falo por que era um S. Esse S vem de soma. Então lá na parte de integral definida vai ficar aí um pouco mais claro aí a justificativa da notação. Okay? Bom, a função que está aqui dentro nós chamamos ela de integrando. É a função a ser integrada, ou melhor, a função da qual nós estamos buscando uma primitiva. E por último, esse dx aqui, bom, o x é a variável de integração. É importante por quê? Porque um pouco mais adiante no curso nós vamos ver aí um método de integração, que é chamado de integração por substituição. E esse método consiste de trocar a variável, né? Fazer aí uma troca de variáveis. Então, você tem que saber qual é a nova variável a ser integrada. Então, por isso é importante. O dx, exatamente agora, não tem aí uma interpretação. Essa interpretação ela vai vir aí com a integral definida. Então, eu acho que não vale a pena nós falarmos sobre isso agora. E, por fim, o conjunto todo da obra é chamado de integral indefinida de f. Ok? Bom, já que então a integral indefinida é nada mais, nada menos que uma notação para o cálculo de primitivas, então é uma notação, nós podemos então voltar aí nos exemplos de 1 até 10, que foi onde nós calculamos aí várias primitivas de várias funções, e agora escrever essas funções na forma de integral. Então isso é dado aí, eu preparei para vocês aí uma tabela. Então está aqui o exemplo 1, nós fizemos com a função x ao quadrado, a primitiva particular era x ao cubo sobre 3, portanto, a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais c. Só isso, nada mais do que isso.
seja, a integral indefinida é uma notação para primitivas de uma função, ou seja, todas as primitivas, né? Tem que colocar aqui sempre essa constante c, ok? Tudo bem. E os outros exemplos seguem aí da mesma forma. Nós fizemos, por exemplo, aqui o exemplo 4, é x elevado a 100, a primitiva era x elevado a 101, dividido por 101. Então, qual é a integral de x elevado a 100? É uma primitiva mais uma constante de integração, ok? E por fim, os exemplos um pouco mais elaborados, eu coloquei todos aqui tem as primitivas, e aqui estão as integrais. O exemplo peculiar, que era o exemplo do 1 sobre x, a primitiva era ln de x, então a integral de 1 sobre x é igual a ln de x. Bom, em alguns livros vocês vão ver aqui com um módulo, e essa razão é justamente pelo fato de você poder aí definir essa função para x menor que zero, em vez de x maior que zero. Então, é também possível. Mas quando você faz isso, o ln só está definido para números positivos, então você precisa colocar um módulo aqui. Então, a derivada de ln de módulo de x também é 1 sobre x. Okay? Então, é uma questão só de qual domínio que você está trabalhando, qual o intervalo que você está considerando na sua função. E por fim, a regra da potência, né? X a n, com n diferente de menos 1. A regra da potência diz que a primitiva é dessa forma, portanto, a integral de x a n dx, integral indefinida, é x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 mais uma constante c. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido aí a regra da potência, as duas propriedades de potenciação, o que é uma primitiva e a noção de que a integral indefinida nada mais é do que uma notação para calcular primitivas, ok? Calcular todas as primitivas, uma família de primitivas. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você apoie o canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado.